Faltam 4 dias para a estreia do Vasco na temporada 2023, de volta ao Campeonato Brasileiro. Como chega esse time que perde uma referência, um jogador experiente? Depois da entrevista de ontem de Paulo Brax ao canal Atenção Vascaínos, valorizando a juventude, mas também chamando para um time titular com mais idade, vamos trazer 2 personagens que passam agora a ser, com a ausência do vovô, os jogadores referência dos moleques cruzmaltinos. Vamos falar do Atlético Mineiro, que olha, apesar do título, tá um caldeirão danado. O presidente deu entrevista para dizer que o campeão mineiro, o técnico Eduardo Cudê, está mantido. Mas o clima não tá legal não. Você vai ter as informações de mais um dia de preparação do Vasco. E também vamos falar do lançamento do novo plano de sócios do Vasco. São várias categorias, mais salgadas, muita gente achando injusto, muita gente entendendo, até porque depois não dá para reclamar. Mas a CBF também resolveu enfiar a faca e está prejudicando os clubes na arrecadação. Você vai ter essas e outras notícias num News, como sempre, muito recheado. A gente volta já já. Depois dela, toca aí, guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 11 de abril de 2023, estamos chegando com o AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Tá sentadão aí no sofá, né? Acompanhando a gente. Tá ligado no trabalho? Tá acompanhando a gente? Um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho e por acreditar num trabalho de 4 anos feito com extremo amor ao Vasco da Gama e, acima de tudo, com muita responsabilidade, porque você merece notícia e informação com responsabilidade. Dá aquela curtida, pega o link, espalha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avisa lá, olha, o News está entrando no ar, o Flávio vai trazer um monte de notícia. Vem pra cá, vai ser um prazer informar vocês. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, você pode participar de grandes eventos, vem mais coisa aí em 2023. E também pode participar de lives, pode participar do Arquibancada do AV, o QR Code está aí na tela, você vai direto para a página do YouTube para poder se cadastrar. Usa seu cartão de crédito e você já está habilitado para o grupo de Telegram. Manda e-mail para suporte@atençãovascaínos.com. Se a gente não responder, tem muito pedido. Manda pelas redes sociais, que volta e meia eu tô por ali, o Emerson Rocha também. A gente encaminha para o Sérgio Quinde e ele faz a sua migração para o grupo de Telegram. Você quer ir para o grupo de WhatsApp? É outro papo, você conversa com ele e você consegue migrar sem problema nenhum. Vai ser um prazer tê-lo aqui na família do AV. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. Você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro com renda extra? Até R$4.000 você pode ganhar um dinheiro bacana, legal, para você usar como renda principal ou alternativa. Você tem na descrição desse vídeo um link. Você vai lá e baixa o curso Lucrando em Home Office. Você paga R$47. Você tem uma equipe de suporte, dá toda assistência, você aprende e começa a trabalhar. Sem patrão, sem trânsito, absolutamente nada, no conforto do seu lar. Mas se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Olha só que maravilha, não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra aqui no canal Atenção Vascaínos. E é um XBET, hein? Chegando aí os campeonatos. Hoje teve Champions League, vai ter jogo durante a semana, tem Brasileirão. Olha, o cardápio está amplo para você poder ganhar um dinheiro. Primeiro comentário fixado no chat, você tem lá um link para você se cadastrar, se habilitar a jogar. E você usa a palavra Vascaínos para dobrar. Você dobra na sua primeira aposta. Colocou um valor, colocou Vascaínos, vai dobrar. E você vai jogar à vontade. É bom lembrar, não é meio de vida. É para você se distrair, para você se divertir com a 1xBet, que paga bem, paga rápido, é séria, parceira de grandes campeonatos, de grandes associações, de grandes clubes. 1xBet, parceira também aqui do canal Atenção Vascaínos. Tem hoje que já acabou, então vai ter amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado. 9 da noite, olha, 9 da noite,
A bola rola no estádio Magalhães Pinto, o Mineirão. O estádio do 7-1 do Brasil e Alemanha. Mas também o estádio de outros grandes jogos. O Vasco estreia contra o Clube Atlético Mineiro numa expectativa gigantesca de um torcedor que está há 2 anos apenas vendo o Vasco jogar a Série B. Para o tamanho do Vasco é muito pouco, né, torcedor? Aliás, é ridículo, é humilhante acima de tudo. Mas se a gente for colocar no papel aqui, de alguns anos para cá, tirando 2011, que foi um ano muito bom, que a gente não ganhou o Brasileiro porque a arbitragem não deixou, o Vasco vem colecionando muitas, mas muitas amarguras para o seu torcedor. São 10 anos consecutivos aí, com descensos, com quedas, com problemas administrativos, sem time, sem nenhuma perspectiva. Olha, ontem a gente teve o prazer de entrevistar o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e hoje a gente recebeu muitas mensagens de muita gente do mercado, muita gente que é ligada ao jornalismo, muitos ex-atletas, muitos torcedores, muita gente mandando mensagem, dizendo que a entrevista foi extremamente esclarecedora. Era a nossa função, a nossa obrigação. Não traríamos o Paulo Brax aqui apenas para bater papo, trocar ideia, longe disso. Perguntar, fazer o nosso trabalho, sabatiná-lo. E a impressão que passou realmente é de um trabalho sério, de um trabalho organizado, planejado, sem bravatas, mas acima de tudo com responsabilidade, reconhecendo que o time melhorou, que o time pode render, mas que também existem lacunas, necessidades de um time que foi montado com 24 dispensas e 14 contratações. Muitos jogadores jovens, num trabalho que é filosofia do Grupo 777, que hoje comanda 70% do futebol do Vasco, ter jovens, ter jogadores para valorizar, mas acima de tudo também ter jogadores experientes. Então a entrevista do Paulo Brax foi muito cirúrgica, porque estamos na semana da estreia do Campeonato Brasileiro. E a gente fica na expectativa do que esse time pode fazer. E olha, foram 25 dias de treinamento e a tendência de uma repetição de um time que pode até ser contestado em algumas peças. Eu não concordo com algumas, você não concorda com outros, mas pelo menos algumas coisas a gente tem que concordar. Os caras estão entrosados, pelo menos estão treinando todo dia, até porque o Maurício Barbieri tem tido pouquíssimos problemas de lesões, jogadores em pendências, nada, todo mundo fisicamente ok. Barbieri tem todo o time à disposição para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. O zagueiro Manu Capasso, por exemplo, fez o jogo contra o Artisul ontem para ganhar mais ritmo de jogo, assim como alguns importantes suplentes que vêm mostrando evolução, como o argentino Luca Orejano, que fez 2 gols ontem contra a fraca equipe do Artisul, mas que pelo menos dá para movimentar. Uma situação vai acontecer. Eguinaldo vai para a seleção, ele foi convocado nos lugares de Marlon e Andrei que foram liberados por Ramon Menezes. E quem vai ter a oportunidade de ir para o jogo, provavelmente, o Juan Cruz, jogador que está sendo contratado junto ao Santos, foi contratado, tem treinado bem, e o Juan Cruz provavelmente vai para ser o suplente do ataque nessa partida. Mas falamos de um jogador de 21 anos, falamos de outro de 18, 19, muitos jovens. Mas antes da gente falar sobre essa questão de juventude e experiência, vamos ouvir o técnico Maurício Barbieri, que falou desse período de treinamentos, falou sobre esses jogos treinos e também a importância do trabalho, faltando tão pouco tempo para a estreia no Campeonato Brasileiro. Hein, Barbieri? Eu acho que a gente encerra esse ciclo de jogos treinos, mas não só dos jogos, num período, né? Da gente poder se conhecer cada vez mais, entrosar, ajustar muitas coisas, crescer como equipe. Os jogos foram importantes para a gente experimentar variações, mas também para a gente dar ritmo de jogo para todos eles. Então, alguns que não vinham jogando puderam jogar mais minutos. Isso é importante porque a gente precisa de todos eles prontos e com ritmo para um campeonato que vai ser muito difícil. E a partir desse momento, foco total no início do Brasileiro, foco total no nosso primeiro adversário, para a gente começar com o pé direito com uma grande estreia. Ontem, um dos temas que nós falamos com Paulo Brax foi sobre a questão da juventude do elenco.
as preocupações em cima de um time tão jovem, de um time formado por jogadores muito jovens. Alguns dias atrás até perguntei ao diretor técnico Abel Braga numa coletiva, por conta de praticamente um terço do elenco ser de jovens, aqueles mais efetivos, os que eu citei, jogadores que estão entrando normalmente no elenco, como Miranda, como Marlon, como Andrei, como Ignaldo, como Eric Marcos, Figueiredo, Peck, Rodrigo, Barros, jogadores que formam uma espinha dorsal de jogadores jovens. E olha, é claro que há uma preocupação porque há necessidade de ter um equilíbrio. E o Paulo Brax falou sobre isso ontem, dizendo que realmente montou uma defesa mais experiente. Se não vejamos, o Léo Jardim, goleiro titular, tem 28 anos. O Puma Rodrigues, eleito o melhor lateral direito do Campeonato Carioca, tem 26. O Manu Capasso, zagueiro argentino, tem 26. O Léo tem 26 e o Piton é o mais novo, com 22 anos. Do meio para frente, até uma informação que me foi passada pelo companheiro Gilmar Ferreira, jornalista do Jornal Extra, há uma tendência muito grande de mais de 60%, 70%, até 80% de jogadores abaixo de 22 anos, nas meias e também no ataque. E a preocupação, porque agora o Vasco não tem mais o Nenê, que era meio que o esteio dessa molecada. Mas tem dois jogadores que podem ser, talvez, os comandantes da nova tropa do vovô. São os vovôs, até porque não são tão velhos assim. Alex Teixeira e Jair. Um tem 33 anos e é cria do Vasco, a cara do Vasco. Em grande fase, voltou a fazer seus gols, voltou a jogar um bom futebol, a dar assistências. O ano que passou não foi bom, o ano de 2022, ele voltou numa situação muito difícil, de férias, tentando se adaptar, mas mesmo assim foi fundamental nos jogos cruciais contra o Operário de Ponta Grossa e contra o Sport Clube do Recife. E o Alex Teixeira falou como é que se sente nessa temporada. Que Alex Teixeira é esse que pode ajudar o Vasco no ano de 2023, Teixeira? No passado pra mim foi duro, né? Que eu tava de férias, aí recebi esse convite. Todos sabem que o Vasco é minha casa, aqui onde eu cresci, onde eu tenho um amor muito grande pelo clube. Eu tava de férias, foi um ano difícil pra mim, esses 4 meses que eu passei aqui ano passado. Então, esse ano foi totalmente diferente. Tô conseguindo fazer uma pré-temporada com os jogos, que eu acho que é o mais importante, né? Tu adquire ritmo jogando e nos treinamentos, a intensidade que tem os treinamentos. Isso está me deixando mais confiante. Então, procuro fazer meu máximo, como sempre, todos os clubes que eu passei, eu tento dar meu máximo. Então, aqui no Vasco não vai ser diferente. Acho que cada dia eu tô melhor e acho que até o final do ano aí eu vou dar muitas alegrias ao Vasco da Gama. Outro jogador mais experiente é Jair, que tem 28 anos e que vai pegar seu ex-clube, Lei do Ex, no sábado pela primeira vez desde que saiu do Galo. Jair esteve no elenco campeoníssimo do Atlético em 2021 e ele falou sobre a expectativa da estreia. Mostrou-se muito ansioso para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ansioso e motivado, né? Motivado. Tô ansioso para estrear, para vestir a camisa do Vasco e poder estrear com ela. E tenho certeza que aqui dentro todos têm o mesmo pensamento, que é buscar títulos, que é colocar o nome na história do clube. E eu vou fazer para que isso aconteça. Jair, que é um jogador que tem sido mais um armador, mas que está se revezando com o Andrei naquela função de pisar na área. Mas ele não tem dúvida, para jogar no meio de campo hoje no futebol, jogador tem que ser multi, tem que ser plural, tem que saber jogar em qualquer posição, Jair. Hoje em dia o futebol moderno, ele te cobra isso, né? Saber defender, saber atacar. Eu acho que para um time vencedor, acho que o meio de campo tem que ser muito forte, tudo passa pelo meio de campo, transição, defesa, ataque. E sou um jogador que gosta de jogar tanto de primeiro quanto de segundo. É claro que eu gosto de pisar muito na área, mas eu não tenho problema nenhum de jogar de primeiro ou de segundo volante. E por falar em juventude e experiência, quem hoje fez declarações pós-saída foi o meio-atacante Nenê. Um equilíbrio que os jovens do Vasco tinham e que agora vão ter que se agarrar a esses dois mais veteranos, Jair e Alex Teixeira.
Nenê é um jogador de muita referência no Vasco. É um cara que os moleques adoram. Mas ele fez questão, nesse papo que teve hoje com a Vasco TV, de enaltecer e de deixar claro que acredita demais nos jovens, que são efetivamente o futuro do Vasco, Nenê. Eu fico muito orgulhoso realmente de poder ter transmitido isso para eles, assim, claro que já aqui o Vasco tem uma história mais bonita do futebol, eu acho, mas os meninos todos sabem disso, mas eu acho que você tendo uma coisa na prática, né, uma experiência na prática é diferente. Então, assim, eles sabiam de ouvir, né, mas não de fazer ou de sentir. Então, eu acho que eles viam isso em mim, né, esse sentimento, de demonstrar que, o peso dessa camisa, a honra que a gente está vestindo essa camisa. E eu sempre fui um cara muito alegre, assim, muito divertido. Divertido eu não sei, né, mas alegre. Acredito que sim, mas eu acho que isso é uma coisa bacana, porque isso me aproximava muito dos mais jovens, né, porque fala, o Nenê, cara mais velho, veio da Europa, não sei o quê, né, e eu demonstrei que eu era igual eles, a gente era companheiro de trabalho, e eu sempre tive meus pés no chão, assim, sempre soube de onde Deus me tirou, e onde ele sempre soube que foi Deus que me abençoou a tudo que eu tenho. Então, tipo assim, não adianta nada num momento difícil você ficar, então vamos fazer o negócio, faz o negócio bem. Eu sou um cara que eu gosto de fazer tudo da melhor maneira possível, e aí se você fizer com alegria, com um ambiente bom, isso facilita muito. E aí juntando todas essas coisas, né, eles puderam ver um pouquinho disso assim, na pele, realmente no dia a dia, nos jogos, nos treinos, nas dificuldades, na hora que precisava, né, de uma força que, eles ainda novinho, tem certas coisas que eles nem precisavam estar passando, assim, eu falo, é uma coisa que nem estava no script, né, digamos assim, e eu falava que isso é uma coisa que iria ser boa para eles, que é uma experiência, que eles iam aprender e tal, e, eu vejo muitos meninos aí com essa vontade hoje, com essa paixão, e com essa alegria, com essa honra de vestir essa camisa, eu fico muito orgulhoso. Nenê que vai provavelmente jogar no Juventude, a Série B do Campeonato Brasileiro, mas que já prometeu em 2024, vai estar trabalhando no Vasco, já tem o convite para trabalhar. E ele quer voltar em 24 com o Vasco jogando a Libertadores. Ele tem expectativa, pelo que está sentindo do trabalho, que o Vasco pode fazer um ano muito bom agora em 23, Nenê. Quero ver na Libertadores, né? E eu acredito sim que trabalhando como eles têm trabalhado, como até falei no meu vídeo, fico muito em paz de ver onde o Vasco está indo, onde o Vasco está caminhando. O Barbieri é um cara sensacional, um cara muito inteligente, trabalhador pra caramba. E eu entendo que a torcida às vezes fica um pouco ansiosa aí com resultados, isso, com aquilo, mas as coisas levam tempo, né, cara, e por mais que vá falar, teve tempo e tal, mas é um começo ainda de trabalho, né, e aí tem N coisas, N situações, né, uma lesão, aí outro veio pra seleção e não sei o que, então, assim, pra encaixar mesmo, demora, então é normal, e acredito que no brasileiro já vai estar bem no caminho certo, e o elenco, todo mundo realmente tem condições de fazer um grande campeonato, um grande ano, e essa é a minha torcida, e espero que a gente, o Vasco possa dar essa alegria para a torcida, e com certeza eles vão batalhar muito para isso. O torcedor está nessa expectativa, mesma expectativa do Nenê. Mas olha, os desafios vão ser muito grandes. E o primeiro vai ser o Clube Atlético Mineiro, que olha, apesar do tetracampeonato mineiro, tá vivendo uma turbulência. Clube de torcida, clube de massa, clube grande é assim, vive turbulência, e principalmente com relação ao controverso técnico Eduardo Cudê, que já saiu enrolado lá do Inter e agora prova que é fio desencapado também no Atlético Mineiro. A declaração pesada que ele fez depois do jogo do Libertad caiu muito mal,
criticou diretoria, dizendo que não estão cumprindo com aquilo que prometeram jogadores e não trouxeram. Enfim, é um treinador que pede jogadores que ele gosta especificamente, jogadores até estranhos, jogadores que não são tão aproveitados em outros clubes. Tá aí o Paulo Henrique, jogador que ele pediu porque jogava no Juventude, 2 meses depois liberou o cara, não quis mais o cara, enfim. Então é um treinador muito controverso. E se especulou muito até o Dorival Júnior, que poderia estar sendo contratado para o lugar do Eduardo Cudê. Então, diante dessa situação, quem hoje resolveu conceder uma entrevista coletiva 2 dias depois do Tetracampeonato Mineiro foi o presidente Sérgio Coelho, presidente do Clube Atlético Mineiro. E olha, você vai ouvir, teve reunião, ele fez aí uma cronologia falando daquilo que aconteceu, disse que conversou com o Cudê, mas esperou depois do jogo de domingo para conversar, o Cudê pediu desculpas, mas não ficou legal. E depois o Cudê pediu, através dos seus agentes, um documento aditivo com multa contratual, para que, caso ele fosse demitido, tivesse que se pagar uma multa contratual. Uma relação estranha. O Atlético fez o documento, mas o negócio não tá legal, não. Vamos ouvir, então, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, para você sentir o clima que o Vasco vai enfrentar no sábado, falando desse problemaço interno. Time campeão, milionário, mas o pau tá comendo em Belo Horizonte. Com a palavra, o presidente do Galo, Sérgio Coelho. Fizemos a reunião aqui na sede, estavam presentes Ricardo Guimarães, Cudê, Rodrigo Caetano e eu. Voltamos a falar sobre a hierarquia, sobre a nossa insatisfação pela coletiva, de forma respeitosa e de uma forma educada. O treinador manifestou o interesse em continuar, ele preferiu não assinar aquele aditivo que eu havia mandado. Ele manifestou o interesse de ficar. Nós vamos continuar com o Cudê, e por 2 razões. Primeiro, porque ele reconheceu o erro, pediu desculpa e manifestou o interesse de ficar. Segundo, porque, na nossa avaliação, ele cometeu uma infração de indisciplina, mas tecnicamente ele é muito bem avaliado por nós. Terminamos a reunião com o Cudê. Cudê, continuamos juntos. Fiquei feliz, estou feliz com o que aconteceu? Não. Não poderia ter acontecido. Mas aconteceu e decidimos por você continuar. O contrato está aí. Se você quiser assinar, ninguém é obrigado a ficar no Atlético por força de contrato. Um cargo que é um treinador ficar por força de contrato não vai dar certo. Está liberada a multa se não é de seu interesse. Mas o atleta também não vai pagar 26 milhões de multa, não vai. E até pelo fato que nós consideramos o Cudê um grande treinador. Ele não deixou de ser um grande treinador. E uma coisa que eu sei na minha vida é perdoar os erros das pessoas. Porque tantas me perdoam, né? E nesse clima, o Atlético ainda não sabe se vai jogar com o time titular contra o Vasco. Porque precisa se recuperar desse jogo com o Libertad na semana seguinte. Semana que vem joga contra o Atlético do Paraná em Curitiba. Jogo dificílimo. Mas antes disso, tem jogo amanhã pela Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas dentro do Mineirão. Então são 3 jogos aí no intervalo de menos de uma semana. O que provavelmente vai dar ao Eduardo Cudê a tendência de fazer alguns ajustes. Mas hoje eu conversei com companheiros de Belo Horizonte, do Vasco não se fala ainda, só se vai falar depois do jogo de amanhã contra o Brasil de Pelotas. Porém, não há muita certeza do Cudê poupar jogadores. Hoje eu ouvi de um companheiro que ele disse: o Cudê não está em fase de poupar ninguém, não. A batata dele está assando dentro do Atlético Mineiro. Então, não se sabe direito se o Atlético vai jogar com o time que joga amanhã na Copa do Brasil, também no sábado e também na terça-feira. Prioridade, é claro, é a Copa do Brasil, que é uma competição que paga muito, e também a Libertadores da América, uma competição que o Galo sonha demais. Mas Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro. A gente vai ficar aqui na espera para saber que Atlético Mineiro é esse.
cheio de confusão, cheio de briga, vai nos enfrentar no próximo sábado. E daqui a pouco, no próximo bloco, depois do Dicas de Mendonça, vamos falar sobre o lançamento do novo plano de sócios do Vasco. Eu bati um papo com a Bárbara Azevedo, que é a nova diretora do plano de sócios do Vasco, que esclareceu algumas questões, mas que deixou claro: o novo regulamento da CBF para o Campeonato Brasileiro está apertando demais os grandes clubes. As entidades esportivas não estão ajudando, muito pelo contrário, estão prejudicando os clubes no Brasil. A gente volta já já. Você está com problema com o seu ar-condicionado, com o seu freezer, com a sua geladeira? Não está gelando legal, não está indo bem? Dá uma olhada naquela borrachinha no entorno da porta. Vê se não está rasgado, se não está vedando bem o seu refrigerador. Olha, isso dá problema, porque você tem mais consumo de energia e não protege os seus alimentos, não protege os produtos que você consome. Procure a Barros Barreto Refrigeração, porque eles consertam isso para você. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas no Rio de Janeiro que fazem isso. Eles estão na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Fazem também venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Além disso, venda de gás refrigerante para ar-condicionado e para geladeira. Anote o número aí, pega papel e caneta, manda para eles uma mensagem 021 2209 5754. 2209 5754 é a Barros Barreto Refrigeração. O Vasco lançou hoje seus novos planos de sócio. A gente vem avisando aqui que ia acontecer até o início do Campeonato Brasileiro, até a preocupação pelo timing, né? Porque se questionou muito se não deveria ter sido feito esse lançamento em janeiro, antes do início do Campeonato Carioca. Olha, tem novas categorias, são novas categorias que servem para novos tipos de associados. Sim, porque muda um pouco o perfil. Quem tem plano em vigor não vai precisar se preocupar. Pelo menos até a hora da renovação, vantagens e benefícios estão mantidos. Existem dois extremos. Um plano que vai ser o mais caro, que é o Dinamite Eterno, você está vendo aí na tela, que vai custar R$ 708 mensais, um preço salgado, mas que vai te dar toda a liberdade. Check-in, você não paga mais ingresso, enfim, liberdade total. E tem o plano mais barato, os camisas negras, por R$ 14,98. Os outros planos de sócio são o Gigante 5 estrelas, R$ 199,98, que tem uma vantagem de ser o segundo na onda de vendas. Quando abrem as vendas de bilheteria, tem a primeira onda, que é para o Dinamite Eterno, e depois vem para os 5 estrelas. Depois o Gigante 4 estrelas, a R$ 119,98. O Gigante 3 estrelas, a R$ 69,00. Tem o Gigante 2 estrelas, a R$ 45,98, além do plano Norte e Sul para os off-Rio. Olha, mas muita gente, e hoje as redes sociais fervilharam com esse assunto, reclamando, e outros achando normal o apoio. Seria normal diante de um futebol
que não é tão mais acessível ao público. Aliás, as coisas não se tornam acessíveis ao público há muito tempo em várias áreas. Hoje, um show que você vá, um teatro, um cinema, as coisas estão caras. Você vai comer fora, um restaurante, o custo de vida está muito caro. Mas há um agravante sério que fez o Vasco realmente precisar mudar isso, porque vinha sangrando. E o ponto nevrálgico foi aquele jogo contra o ABC, em que houve uma grita muito grande para muitos. Falta de sensibilidade, de aumento do preço do ingresso. A social chegou a custar R$250. A arquibancada, R$150. Foi realmente um preço muito alto, reclamou-se muito, mas o Vasco usou do argumento de que pouquíssimas pessoas pagam inteira, pagam o valor cheio, praticamente de 2% a 3% em a média, mas que tudo bem, foi impopular. Mas a grande situação para todos os clubes, e não é só para o Vasco não, porque todos os clubes vão ter que mudar, porque senão vão perder dinheiro, não vão ganhar dinheiro com o plano de sócios, que é o que vem acontecendo com o Vasco. A nova regra da CBF de cobrar dos mandantes por descontos em preços de ingressos que ultrapassam 50%, vem trazendo enormes dores de cabeça aos clubes com planos de sócio que têm essa modalidade. No dia 14 de fevereiro, aconteceu a aprovação do RGC, o Regimento Geral de Competições, que impôs às instituições participantes das competições patrocinadas pela CBF um custo extra. A CBF passou a cobrar dos mandantes o valor de qualquer desconto de ingresso que ultrapasse o preço de meia entrada, o que vai, claro, está impactando diretamente no faturamento dos clubes, com bilheteria ao longo do ano. Quem oferece grandes descontos, e o Vasco é um deles, se viu realmente sem para onde correr. Ficou numa situação muito difícil. Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Bahia, chegam a oferecer cerca de descontos de 100%. E com a nova regra, tem que acrescentar no borderô dos jogos que forem mandantes metade do valor de cada ingresso promocional. A medida beneficia totalmente as entidades. A diferença é que vai ter que constar no borderô, aumentando a renda bruta, você vai ver aquela renda gigantesca, caramba! A grana que se ganhou nesse jogo, não se engane, porque não é real, é um valor irreal. E além de aumentar a renda bruta, consequentemente, vai ter uma taxa de 5% para a federação local e mais 5% do INSS. É bom lembrar que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já tem esse tipo de atitude. E a CBF copiou. E os clubes paparam mosca nessa reunião do 14 de fevereiro. Há um risco, inclusive, de uma queda de arrecadação de cerca de 10 milhões de reais para os clubes anual. Eu conversei ontem com Bárbara Azevedo pelo telefone, que é a nova diretora do Plano do Sócio Gigante. Ela me passou algumas informações. A Bárbara trabalhou no Flamengo, no Corinthians, onde estava mais recentemente, no Botafogo e no Ceará, cuidando especificamente da área de plano de sócios. É uma profissional extremamente preparada, pelo menos no papo que teve comigo, se mostrou muito por dentro do assunto, muito interessada, muito consciente da necessidade de dar ao torcedor uma boa experiência. E ela repetiu isso várias vezes. Não dá para comprar ingresso ser algo desesperador. Você ter acesso a um evento não pode ser uma aventura, tem que ser uma satisfação. Ela me disse nesse papo que, é claro, os novos planos têm a intenção de parar de sangrar os cofres do clube. A renda, e ela me disse isso, divulgada nunca tem sido, nesses últimos meses, o valor que o clube recebe. Nunca, absolutamente. Os prejuízos têm sido enormes e precisam parar. Ainda mais porque agora o futebol é da SAF e a Vasco SAF, através do seu conselho, através da 777 e do próprio clube mesmo, precisam ter lucro, precisam ter pelo menos dinheiro para pagar o dia a dia, para ter custeio. Os planos novos, me disse ela ontem,
Com os aumentos, irão equilibrar esses prejuízos. Os sócios, por exemplo, que não vão ao estádio e que fazem o check-in, vão ter, sim, punições. É algo que eu perguntei, porque sempre ouvi que isso vinha sangrando, às vezes 1.000, 2.000 reservas não feitas e cumpridas pelos sócios. Isso trazia um prejuízo, porque tem gente que quer comprar e não conseguia comprar. Então, ao que parece, vai ter um limite. Então, quem faz isso costumeiramente, tudo bem, uma vez, 2 vezes, porque tem trabalho, porque tem um atraso numa situação, não conseguiu chegar ao jogo, mas 5, 6, 7 vezes, isso vai ser, de alguma forma, combatido. Alguns planos foram suprimidos, alguns foram reduzidos, e há uma luta muito grande também contra o cambismo. Me disse a Bárbara que tem melhorado muito, o Vasco tem feito um trabalho muito bom, mas há uma tendência de diminuir a 100% quase essa situação do cambismo, que é uma instituição em todos os clubes. Ela diz que todos os clubes têm conversado muito para tentar melhorias de sistema, acesso eletrônico, QR Code que muda a cada número de acessos para trazer uma dificuldade maior, porque realmente o cambismo é muito grande. Por exemplo, muitas gratuidades sendo vendidas. Então, no portão 8, onde entram as gratuidades, ter um pente fino maior, ter uma busca maior para saber desses ingressos e a procedência deles. O Vasco, ele também tem uma preocupação com muitos convidados, porque isso, de alguma maneira, também impacta na renda, também traz um prejuízo para a renda. Mas mais rentável nunca será do que o mais importante, que é o lado esportivo. Jogar, por exemplo, fora do Rio de Janeiro, eu perguntei à Bárbara, para arrecadar mais, é algo sempre pensado? E ela me disse, não é prioridade. Se tivermos que jogar fora do Rio de Janeiro, numa grande praça, e é claro que existem grandes praças, será primeiro pelo lado esportivo, depois pelo lado financeiro. O Maracanã, por exemplo, é uma expectativa, mas o Vasco trabalha com São Januário. Maracanã hoje apenas para quando o Vasco tiver a liberação do consórcio. Sobre a situação do jogo do ABC, ela foi bastante clara, de que apenas 2% pagam o inteiro, mas que entende a grita por conta do acúmulo de jogos, eram 5 jogos em 14 dias e o preço foi muito alto. Ela não quis comentar sobre o valor do ticket médio que virá, mas se especula de 100 a 200 reais, incluindo arquibancada e social do Vasco. A gente também vai esperar, vamos ter o jogo com o Palmeiras na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e aí a gente vai entender. Mas também perguntei a ela, porque não adianta só aumentar. E a contrapartida do torcedor? A experiência. E olha, foi bastante clara a Bárbara quando conversou comigo, que ela disse, há sim a intenção clara de uma melhoria para a compra. A tiqueteria, a empresa que vende os ingressos, já foi trocada, será uma ferramenta nova de venda, mais facilidade para a entrada, o entorno também será cuidado para que o torcedor possa ter um melhor acesso, um processo muito mais leve de entrada, de compra de ingressos. Melhorias no estádio, que até ela chamou de perfumaria, mas que são perfumarias muito importantes. Melhoria nos banheiros, melhoria nos assentos, áreas delimitadas para ingressos, novos serviços de comida, de bebida, renovados. O restaurante do Almirante, inclusive, está sendo até reavaliado, vai ser reavaliado, vai se conversar. Novos serviços de limpeza, estão sendo feitas consultas a empresas para apresentar os serviços, segurança, obras básicas para que o torcedor possa ter segurança também de chegar ao estádio. A ideia, me disse a Bárbara, é tornar a experiência melhor no acesso e no interno. Não dá para ser um martírio ir ver um jogo de futebol. Planos para o Off Rio, mas ela disse, a ideia de trazer o torcedor Off Rio para o Rio de Janeiro, para ver o Vasco da Gama. Mas ratifica sempre, em cada declaração que me deu, o mérito esportivo, o desempenho esportivo é prioridade, muito mais importante. Ter uma renda fora, ganhar dinheiro, mérito esportivo, desempenho esportivo. O que é mais importante? O esportivo, não há dúvida.
Prejuízo se paga, mas dentro do Rio de Janeiro, e ela deixou bastante claro que o torcedor entenda que há uma necessidade desde 2021 que não há uma melhoria, um aumento no valor dos sócios dessa mensalidade e que o torcedor possa entender que essa situação da CBF, mas também que o clube sabe que precisa dar mais dentro do estádio para o seu torcedor, com muitas melhorias, isso ele sabe, que precisa ser uma boa experiência. E a gente vai ter amanhã a oportunidade de conversar com o Luiz Melo, o CEO da SAF, que vai conceder uma entrevista coletiva em São Januário, e a gente vai perguntar sobre isso, sobre essa questão envolvendo a CBF. Ele, inclusive, estava na reunião do dia 14 de fevereiro, entender por que não gritou-se à época, foi se saber depois, por que não se foi uma pegadinha da CBF, a gente quer entender, além de outros assuntos. O Vasco da Gama, a associação, divulgou que a manutenção para o sócio estatutário do plano até 2024, como foi prometido, pelo menos nos 2 anos iniciais de SAF, que o plano estatutário seria mantido, o sócio estatutário teria as vantagens que às vezes tem por conta de facilidade de compra de ingresso, mas perdeu por conta de outros ratings muito mais valiosos. O sócio torcedor passou a ter ainda mais vantagens que os sócios estatutários, mas o plano de sócio estatutário está mantido, apenas tem a questão da precariedade do tempo. Depois de 2024 é que vai se entender. É bom lembrar que no final desse ano tem eleição, não se sabe quem virá como presidente, se a gestão, se outro presidente. Então, pelo menos por enquanto, o sócio estatutário tem os seus direitos garantidos na questão da compra de ingressos. E aí, qual é a sua opinião sobre essa questão do ingresso, hein? Aumentou-se muito, deu-se uma injeção muito grande ou não? Não tem jeito, o futebol hoje é caro, fazendo-se um time melhor, contratando, investindo mais de 100 milhões, não tem jeito, tem que pagar um valor maior, mas também a contrapartida de um estádio obsoleto, isso também não é ruim? Eu quero a sua opinião, deixa aqui embaixo, é muito importante para nós. Bom, para a gente encerrar o News, eu quero trazer uma informação a respeito do Matheus Gonçalves, jogador que o Vasco demonstra interesse. Eu hoje conversei com pessoas ligadas ao América Mineiro. Na verdade, houve uma consulta de Paulo Brax ao presidente do América, Marcos Salum, pelo jogador, que é um jogador que o técnico Maurício Barbieri no Goiás teve interesse, por ser um jogador de velocidade, joga... Como se disse hoje para mim, eu recebi essa expressão, achei interessante, jogador que joga em cima da linha, ele é um jogador de velocidade pelo lado do campo, que é um jogador que o Vasco não tem, é como se fosse um Vinícius mais velho, que o Vasco precisa ter esse jogador, e no início não houve conversa, o Vasco queria conversar, não há uma certeza, o Paulo Brax até disse ontem que a dificuldade é grande, talvez não aconteça, mas dá para ter uma possibilidade. O Fabrício, ex-jogador, que é empresário, também conversei com ele hoje, me disse que, a princípio, não tem nenhum papo do Marcos Salum liberar o jogador, mas sabe também que a janela é até o dia 20 de abril. Se não resolver essa semana, dificilmente vai resolver na semana que vem. Bom, sobre abraços, agora é a hora. Eu quero mandar 3 abraços muito especiais. Primeiro ao Luiz Martins, lá de Itaipava, estava passando as Páscoa lá, o final de semana passado, e estava lá jantando com a família, e de repente tinha alguém cantando, e quando fui lá cumprimentar o cantante, que era muito bom, microfone, aquela musiquinha ao vivo legal, me passa o Luiz Martins, me cumprimenta, me dá um grande abraço, ele era o cantante da vez, brincou comigo, pô, na noite que eu não canto você tá aqui. Luiz, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um grande abraço também, eu acho que é Ricardo. Eu ontem estava andando no centro da cidade, fui até a Sérgio pegar as minhas credenciais para viajar para Belo Horizonte e encontrei ali na Rio Branco, passando, me parou. Eu acho que é Ricardo. Se não for Ricardo, é Renato, perdão, estava na correria para pegar o metrô. Grande abraço, meu parceiro. Obrigado pelo carinho também e pela amizade. E mais uma vez, agradecer as muitas mensagens de todos aqueles que parabenizaram pela entrevista de ontem. Agradecer meu irmão Juninho Pernambucano, que mandou hoje uma mensagem muito carinhosa. Obrigado, Juninho. É muito importante para mim, especificamente, receber um reconhecimento seu, a toda a equipe. Vou transmitir aqui a sua mensagem, mas deixar bastante claro a todos vocês que é nosso trabalho, é a nossa obrigação. A gente precisa fazer isso sempre ser normal. Trabalhar bem,
não é uma qualidade, é uma obrigação. Fazer direito, ainda mais com um torcedor tão sofrido, com um torcedor que durante anos se viu privado de receber informações de dentro do clube e também de fora. O Vasco nunca foi um clube querido pela grande mídia, nunca foi um clube de ponta para a grande mídia, apesar de ser gigantesco. Tá aí essa engraçada pesquisa, né, que coloca Atlético e Cruzeiro na frente do Vasco. É difícil, mas tudo bem. Eu acho que o Vasco tinha que fazer também uma pesquisa. Contrata alguém aí para fazer uma pesquisa. O Vasco, a cada pesquisa, daqui a pouco o Vasco é o último clube, né? Então é difícil, é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagem. Fiquem bem, a gente vai fazer mais e muito mais. E é bom lembrar, hein? Porque sexta-feira já estarei em Belo Horizonte, o News vai ser ao vivo, direto de BH, e sábado a gente vai estar transmitindo Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Você vê na televisão, tira o som, coloca a gente, vai ter pré-jogo, vai ter intervalo, vai ter pós-jogo, a gente vai estar direto de Belo Horizonte. O Jean Faísca já faz o Faísca Tá On no sábado, direto da capitania lá de Brusque, vai estar com a rapaziada lá. Um grande abraço a todos aqueles que estão lá, grande abraço ao Marco Olan. Tô esperando o convite, hein, Marco Olan, para levar o Atenção Vascaínos até aí. A gente vai ter o Emerson Rocha, a gente vai ter o Bismarck e o Rafa Ribeiro vai comandar o jogo, as emoções de Galo e Vasco, Vasco e Galo, sábado, 21 horas, o jogo, 20 horas começa a nossa bagunça. Amanhã tem muita coisa acontecendo no Ave Mais e aqui no canal Atenção Vascaínos, tem boletim, tem Avenews, tem Bom Dia Gigante. Prestigie os nossos vídeos, curta os nossos vídeos. É um prazer. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.